Paz de Deus, irmã Rosa, tudo bem? Agora que eu tive um tempo assim para responder a pergunta da irmã, porque era uma pergunta, né, que a gente precisa responder com começo, né, um meio e um fim. É uma pergunta mais difícil, né? É um assunto mais polêmico, mais complicado. Tá bom, irmã? Então vamos abrir as nossas Bíblias aí no em Números capítulo 12, verso 1. Vou fazer a leitura, tá bom, irmã? Moisés, né, depois que Deus recolheu a Zípora, primeira esposa de Moisés, ele se casou novamente com a mulher etíope, né? Então vamos fazer a leitura. Moisés havia casado com uma mulher da Etiópia, e a irmã de Moisés, Miriam e Arão, começaram a criticá-lo por causa disso. Aí no verso 7 diz assim: com o meu servo Moisés, né? Porque Deus não gostou da crítica que eles fizeram contra Moisés, né? Por que Deus não gostou? Porque Moisés, né? Se ele falhou, se ele errou, mas Deus constituiu Moisés para estar na frente do povo. Então, Deus não se agradou da crítica que eles fizeram, né? Então, no verso 7 Deus responde assim: com o meu servo Moisés é diferente, pois eu coloquei como responsável por todo o meu povo, né? Aí no verso 11, eu estou resumindo, né? Que foi Arão e Miriam que criticou a Moisés, né? Aí Arão disse a Moisés, né, ele se arrependeu, né? Por misericórdia, Moisés, eu lhe peço que não nos faça sofrer o castigo por causa desse pecado que cometemos num momento de loucura. Então, quer dizer, todos nós, né, temos nosso momento, né? Não temos aqueles momentos de loucura que fazemos as coisas sem pensar. Acontece, isso é normal. Mas o importante é sempre se consertar, sempre voltar. Foi o caso de Arão, Miriam fizeram. Mas, né, na verdade, às vezes a visão deles estava até correta, até naquilo que eles pensavam, até estava certo. Só o que não estava certo é porque, né, Moisés, Deus tinha colocado ali na frente como responsável, né? Então, podia causar uma rebelião, uma divisão. E Deus é contra dividir a obra, né? Então, o que que acontece? A gente vemos aqui, né, que no verso 11, Arão se humilhou, né? E pediu para Moisés, né, perdão por esse momento que nós cometemos a nossa loucura. No verso 13 diz assim: então Moisés, né, o homem de Deus, a pessoa sempre está pronto a perdoar. Moisés orou assim a Deus: ó Senhor, ó Deus, eu te peço que o Senhor os perdoe. Tá certo, irmã? Então nós lemos lá, né? Primeiro nós lemos. Agora nós vamos ler. Vamos ler no livro. Vamos ler no livro. Deixa eu ver aqui, irmã, só para não errar aqui o livro. É Números. Achei. Números capítulo 16, né? Isso já é lá na frente. E foram juntos falar com Moisés e Arão e disseram: agora chega todo o povo. É Números 16, verso 3. E eles foram juntos falar com Moisés e Arão e disseram: agora chega todo o povo pertence a Deus o Senhor, cada um deles é de Deus e o Senhor está no meio deles. Então por que vocês querem mandar no povo de Deus? Por quê? Porque normalmente é isso, né? Normalmente a gente, sem entendimento, fala isso. Mas por que que o ministério aí, né, tá pondo a mão na obra de Deus, né? Não, estão pondo a mão na obra de Deus, né? Fica querendo mandar o povo, querendo dominar o povo. Não, a obra de Deus. Não é assim que a gente fala?
Então foi esse mesmo pecado que aconteceu ali, ó. E eles foram juntos falar com Moisés e Arão e disseram: agora chega, todo o povo pertence ao Senhor. O povo pertence ao Senhor. Cada um deles é de Deus. E o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês querem mandar no povo de Deus? Por que vocês querem mandar no povo de Deus? Não, a obra é de Deus, tá vendo, irmã? É o mesmo jeito. É o mesmo que aconteceu aquele tempo, é o mesmo espírito que acontece hoje. Quando Moisés ouviu isso, olha a diferença. Quando Moisés ouviu isso, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão, né, e orou a Deus. Né? Amanhã cedo, vocês e os seus seguidores, aí Moisés falou para ele, então tá bom, então vamos ver o que o senhor vai resolver esse assunto aí para nós, né? Ele orou, primeiro ele orou. Amanhã cedo vocês e os seus seguidores pegarão os queimadores de incenso, colocarão as brasas, o incenso neles, e os levarão para o altar. Então veremos qual de nós o Senhor escolheu. E agora, né? Aí e depois chega junto os levitas. Deus deu a vocês e a todos os outros levitas esse privilégio. E agora vocês estão querendo também ser sacerdotes? Então, irmã, a gente já vê que ele já estava querendo ser sacerdotes, né? Ele queria ter a mesma autoridade, né? Normalmente é assim, né? A gente quer, né? Não quer ter nenhuma diferença entre o ministério, a gente quer ser igual, não tem isso, não tem a mesma autoridade e Deus chamou nós. Não, quando na verdade não. O ministério foi constituído por Deus, independente se o ministério errar ou acertar, é Deus, né? Então se nós às vezes não quer obedecer aquilo que o ministério falou, então particularmente nós, né, examinar tudo, que nem Paulo disse, e atende para vós o bem, mas os que nós não pode é começar a semear para a igreja e colocar o povo contra o ministério. Aí isso é um pecado grave, isso que não pode fazer. Agora, a fé de cada um, né? Você ouviu aquilo, mas você não, né? Você não concorda. Amém. O não concordar não é pecado. Você não concorda. Entre os apóstolos, entre os discípulos, houve dissensão. A irmã sabe disso, né? Não é verdade? Houve dissensão na igreja primitiva, lá por causa de João Marcos. Paulo ia numa missão, não sentiu de levar o João Marcos, porque João Marcos estava lá e não quis ajudar eles no evangelho, enfim, teve um problema lá. Então, Paulo não sentiu de levar João Marcos. Mas já teve outros irmãos que falaram, não, nós vamos levar, e não houve acordo. Então, né, foi dito lá, então, irmão, nós somos irmãos. Então tá bom, vamos fazer o seguinte, nós não pode haver contenda. Fazer o seguinte, nós vamos para cá servir a Deus, né? E vocês servem a Deus para cá. Amém? Amém. Amém. E o que não pode é dividir a igreja. Eles dividirem em opiniões, mas permaneceram na mesma família, na mesma fé, no mesmo Deus. O que não pode é sair fazendo ramo. Eu não concordo, abro uma igreja. Outro não concorda, vai para outra igreja. Outro não concorda, aí se torna o pecado do que nós lemos aqui. Não é verdade? De Coré, né? Pecado de Coré, né? Que formou, ele se levantou contra Moisés e estava dividindo a obra. Então, isso que é o problema, né? É, e o Senhor disse a Moisés e Arão, né? Aí eles fizeram aquilo que ia consultar o Senhor para ver o Senhor ia dar razão a quem, né? Se era Coré que estava com razão ou se era Moisés. Aí Moisés falou: vamos orar a Deus e Deus vai fazer saber. Aí Deus disse a Moisés e Arão: olha, né? Saiam do meio dessa gente, pois eu vou acabar com eles agora mesmo. Mas Moisés e Arão se ajoelharam. Olha a humildade, ó. Deus ia exterminar com eles mesmo, como exterminou. Mas Moisés e Arão, você vê que permaneceram humildes, eles não tiveram prazer na destruição. Não. Mas Moisés e Arão ajoelharam de novo, encostaram o rosto no chão e disseram: ó Deus, tu dás a vida a todos. Senhor, será que por causa do pecado, né, de uma só pessoa, hã, vai ficar irado com todo o povo, Senhor?
né? Então você viu que o coração, né, de Moisés, do que estava na frente, se ele errou em algum ponto lá atrás, mas ele tinha um coração bom. Você viu que ele podia falar assim: ah, não é bom, viu só como que Deus lá vai destruir eles, levantou contra eu. Não, ele orou, Senhor, né? Uma pessoa só errou, né? Foi só Coré que. Agora o Senhor vai destruir a família deles inteira, né? Mas não adianta, o Senhor irou e não mudou. Esses homens. Aí, se esses homens tiverem morte natural, como todos os outros, sem nenhum castigo de Deus, então o Senhor não me enviou. Mas se ele fizer acontecer alguma coisa fora do comum, se a terra se abrir e engolir essa gente, com tudo que eles têm, e eles descerem vivos para o mundo dos mortos, vocês ficarão sabendo que esses homens rejeitaram quem? A Moisés ou o Senhor? Hein? Rejeitaram o Senhor. E aconteceu que assim que Moisés acabou de falar, a terra se abriu debaixo deles e os engoliu com as suas famílias, junto com todos os seus seguidores de Coré, tudo que eles tinham. Assim desceram vivos para o mundo dos mortos, eles e tudo quanto possuíam. A terra os cobriu e eles desapareceram. Então, nós estamos falando aqui, né, lendo, para nós analisarmos o perigo que é, sabe? Porque, irmã, Deus chamou nós à graça. Nós fez um concerto com Deus, né? Nas águas do santo batismo. Deus prometeu, se nós for firme e fiel a Ele, Ele nos dará a coroa da vida eterna. Né? Nós ama o povo de Deus, nós ama a irmandade. Aí, por um erro de um que aconteceu, ou de alguns, irmão, nós vai abandonar toda a irmandade, toda a obra de Deus. Não dá certo isso, não dá, não. Nós temos que tá lá em 13, né, de Coríntios, né? A caridade, ela é benigna, ela é sofredora, ela é pacífica, ela tudo espera, ela tudo suporta, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se irrita, não suspeita mal. A caridade tudo espera. Então nós temos que ter aquilo ali, né? Não tem o que nós fazer. Deixa, no tempo certo, Deus vai trabalhando. E Deus é que vai cobrar de cada um que errou, né? Porque senão, aí nós vamos ficar como juiz, né? Nós vamos ficar como juiz. E automaticamente vai aparecer para mim que eu sou mais sábio, sou mais crente do que os outros. E, na verdade, não. Todos nós falhamos, todos nós erramos. Então, o que precisa ter aí é uma certa compreensão, né? Pode sim ficar dentro, pode sim falar a verdade, né? Fala a verdade, mas dentro, lutando ali dentro do ringue, não sai do ringue não, que nem tá lá em Judas, né? Batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos, né? Então, você vê que Paulo, ele batalhou contra falsos irmãos, contra as falsas heresias de irmãos que pregava uma doutrina errada, mas ele não dividiu, não, os irmãos não dividiu, não, mas ele falou a verdade, falou, toma cuidado, porque no nosso meio surgirão falsos irmãos, falsos cristos, tem falsos apóstolos, né, e não é de admirar, porque muitos, até Satanás se transfigura em anjo de luz, mas tu se sobra, vigiai, fica firme na doutrina que aprendeste. Mas eles não se romperam, não. Saiu de cada um que tinha um problema, formava uma igreja e ia para lá para. Não, fica firme. Até porque no nosso meio, segundo a palavra, existe dois povos, nós já sabemos disso. Tem o trigo e tem o joio. Arrancar o joio nós não pode, né? E o trigo tem que conviver com o joio. Deixa para o dia da grande colheita. No dia da colheita, Deus prometeu. Não arranca, não. Não é para arrancar e nem é para ir embora. Se ele falou, aquele que é mister que tudo isso aconteça, é mister, vai se multiplicar o pecado entre vós, né? O amor de muito vai se esfriar. Mas aí ele falou, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Mas aquele que recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aquele que voltar para trás,
né? É como o cão que volta a comer seu próprio vômito, né? É como a porca lavada voltou despojadora de ama. Não, né? Nós somos soldados, fomos alistados para a guerra, nós fomos numa guerra. Irmã, na verdade, nós não pode ser desertor da guerra. Não, nós temos que lutar, lutar. O irmão vai sendo baleado, é imprudente do nosso lado e morre, enfim. Se está machucado, se ajuda a tentar salvar, tentar falar, morreu, morreu, não tem mais vida. Então morreu, morreu. Mas continua lutando, guerreando e indo, porque a vitória está lá na frente. A vitória está lá na frente. Então é isso é que o povo tem que entender. Você sabe que um soldado, quando ele é desertor da guerra, ele se acovarda, né? Ele é um covarde, né? Ele foge e tira a farda e arreia a mochila e vai embora, não é mais o soldado, ele não quer servir mais a sua pátria, né? Não sou mais um soldado. A irmã sabe, a irmã procura saber o que acontece com essa pessoa que é um desertor de guerra. Irmã, nem documento, irmã, ele é uma pessoa inútil, ele não tem mais valor nenhum na pátria, né? Ele vai carregar esse nome de desertor. Você entendeu? Ele desertor, é um desertor, é um covarde da guerra. É, ele é complicado, acho que até para a documentação dele, a vida dele vai ser complicada. Ele vai carregar essa marca de desertor. Então nós não podemos arriar a mochila nem ser um desertor. Nós temos que batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Isso que precisamos entender, mas que muitos irmãos, né, preferem abandonar o povo, né? Por causa de um, ele abandona a embarcação inteira. Não, isso não é correto, né? Isso não é correto, né? Então, nós lemos aqui sobre Coré, né? Nós lemos sobre Coré e sua família ali se levantaram contra Moisés, né? Contra aqueles que estavam responsáveis na frente. E agora nós vamos ler aqui, ó, para ficar bem, né? Número 20, Números 20, capítulos, versículo 7, né? Até o 12. Então, o que acontece? O ministério é assim, ó. Quando eles erram, quem vai consertar eles não é nós. É Deus que vai tratar com eles. Eles errou, nós viu que eles errou, nós vamos orar, Senhor, tem misericórdia. O povo começa a gemer com aquele erro que está acontecendo no ministério. Você clama a Deus, vamos orar para o Senhor, Senhora, Senhor, o que está acontecendo, né? Tem misericórdia do teu servo, dá luz para ele, Senhor. Ele ensinou isso, Senhor, mas tem misericórdia e tal, e tal, e tal, né? Nós temos que orar. Então nós vamos ter um exemplo aqui, ó, como o Senhor trata com o ministério, sabe? Vamos ver como que trata com o ministério. Vou tirar um exemplo aqui de Moisés. Moisés, quando começou no ministério, ele começou bem, não foi? Foi um homem manso. A Bíblia diz que ele foi um homem muito manso que esteve na terra. Era Moisés, diz que ele era muito manso, humilde, né? Então Deus usou ele, tirou lá aquela obra toda do Mar Vermelho que nós leu, tirou o povo do Egito, né? Veio para o deserto, um homem que Deus amava e falava face a face com ele. Chegou até um ponto que Moisés queria ver a face de Deus, a intimidade que ele tinha com Deus. Aí Deus falou: Moisés, nunca nenhum homem me viu e nem pode ver. Mas como você tem desejo, Moisés, olha, a minha face você não pode ver, mas fica na fenda, na rachadura de duas rochas, e você fica lá me aguardando, e eu vou passar, e você vai me ver a minha glória pelas costas, porque ninguém nunca viu a minha face e sobreviverá. Mas eu vou te mostrar as minhas costas, a minha glória, pelas costas você vai me ver. Olha só que privilégio que Moisés teve. E Deus mostrou, ele viu a glória, viu o Deus pelas costas, olha só. Não é verdade? Olha só, quem que mais teve essa oportunidade, né? Verdade? E lá na frente nós vimos quando Deus virou contra o povo, queria matar todo o povo no deserto. E Moisés fez uma oração: Senhor, né? O Senhor tirou esse povo do Egito, prometeu uma terra prometida, Senhor.
E o que que as nações agora vão dizer? Se o Senhor exterminar com esse povo todinho aqui no deserto, né, Senhor? O que que as nações vai dizer? Eles não vão acreditar. Ele vai falar que o Senhor não tinha terra nenhuma para pôr o povo, por isso que o Senhor destruiu o povo na terra, Senhor. Oh, Senhor, se for para o Senhor fazer isso com o povo, então faça comigo também. Extermine eu comigo, tira o meu nome do livro da vida. E o que que acontece? Essa oração de Moisés diz que comoveu o coração de Deus. E Deus tirou aquele mal que ia trazer sobre o povo, né? Então você vê. E esse mesmo Moisés que começou nessa espiritualidade, agora nós vamos ler por que que ele não entrou na terra prometida. Ele era do ministério. Nós não acabamos de ler aqui que alguém murmurou contra ele e Deus tomou as dores dele? Tomou. Mas, no entanto, ele era do ministério. Quando ele errou, Deus cobrou e ele pagou caro e não entrou na terra prometida. Vamos ler para a irmã ver. Que é isso que o povo tem que entender hoje. Deus trata com o ministério. É Deus que trata. E o Senhor falou a Moisés dizendo, né, de novo, lá na frente, o povo murmurou outra vez. Esse é o segundo milagre, né, da rocha, não é só o primeiro, né? O primeiro milagre, Deus mandou ferir com a vara na rocha e feriu, saiu água. E lá na frente, de novo aconteceu, aí Deus mudou, Deus não mandou ferir a rocha. Deus mandou ele conversar com a rocha, porque é que essa segundo milagre, aquela rocha representava o Filho de Deus, Cristo. Por isso Deus mandou ele conversar com a rocha. E ele fez alguma coisa por conta própria. Ele deu um sermão, ele estava irado e ele feriu a rocha duas vezes. E aquela rocha era o símbolo de Cristo. Deus tratou com o ministério, tá? Né? Ele cobrou de Moisés. Mas o povo ele deu a água. Diz que lá saiu muitas águas, matou a sede do povo. E Moisés tinha errado. Só que quando terminou, Deus chamou Moisés de um lado, né? Você viu como é que Deus faz? Deus trata, né? Ele falou, Moisés, né? Por causa disso, nem você e nem Arão, eu não mandei se dar seu irmão. Você sabia quem era essa? Aqui não está escrito, irmã, mas Paulo fala lá na frente: a rocha que foi ferida era Cristo. Então, por certo, aqui é resumido, mas por certo Deus falou: mas eu te mandei você dar um sermão no povo, você feriu a rocha duas vezes. Essa rocha era símbolo do meu filho, Cristo. Você feriu e por causa disso você não vai entrar na terra prometida. Moisés mostrou, levou Moisés no monte, mostrou tudo a terra prometida, mas lá no monte Moisés ele não entrou na terra prometida, nem ele nem Arão. Tá? Aí Josué tomou o lugar de Moisés, Deus levantou Josué. Só quem entrou na terra prometida, que saiu do Egito, que era um povo rebelde, foram morrendo tudo no deserto, só foi Caleb e Josué, da geração antiga. O resto entrou só os que nasceram no deserto, os sírios que foram nascendo, a geração nova. Então, irmã, Deus é que cobra do ministério. Vamos ler aqui. E falou o Senhor a Moisés dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha. Falai. Aí ele mudou, não é que nem o primeiro milagre. Vocês conversa com a rocha. Falai com a rocha. Por certo, tinha que falar, juntar o povo perante a rocha e conversar com a pedra, com a rocha, né? Ou rochedo, ou pedra, em nome do Senhor dos Exércitos. Verta a sua água, dê a sua água, para que esse povo beba, para que eles possam saber que existe um Deus verdadeiro no nosso meio, que existe um Deus que cuida de nós, para que eles possam saber, né, e acreditar em Deus e tal. Enfim, ele tinha que conversar com a rocha, né? Isso Deus mandou, falai com a rocha perante os olhos do povo, e a rocha dará sua água. Assim lhes tirará a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. Até aqui está ok, tudo correto. Agora daqui para frente já é por conta de Moisés. Porque assim, às vezes é o que acontece hoje. Às vezes a pessoa é novo, né? Deus chama lá do mundo, coloca na graça, põe um cargo de porteiro. Aí você já tá servindo a Deus ali como porteiro. Pois estuda música, oficializa na música já, né? Já tá servindo a Deus como músico, já tem a liberdade da palavra. Se não tiver um ministério,
pode até atender um culto. É assim, passa um tempo de músico, levanta para cooperador de jovens e menores. Amém. Ó, já tá tendo, já pôs o ministério da palavra, já confirma aí, passa um tempo, vai para cooperador oficial, né? Amém. E às vezes pode ser que um tempo, pode ser ou pode não, mas pode ser que seja até levantado por um ancião. Pode ser. O que que acontece? Muitas das vezes, depois quando você vai ficando velho servindo a Deus, se você não for humilde, porque na graça é assim, quanto mais responsabilidade você tendo, mais você vai subindo de cargo e quando você chega a ser ancião, então você tem que ser, quanto mais você vai tendo cargo, mais humilde você tem que ir fazendo, sendo, né? Porque Jesus diz, quem é maior? Está sentado à mesa ou que serve? Né? É lógico que está sentado é maior. O que que é maior? O cliente ou o garçom? É o cliente. Então o ancião é o menor na igreja. É que a pessoa pega literalmente e acha que o ancião é o maior. Tanto é que nós brincamos, ó, se for para ser crente, bom, você da congregação. Se for para ser músico, bom, vou tocar bombardão. Ah, se for para ser do ministério, tem que ser ancião, porque ancião ele falou, capim secou. Isso aí é brincadeira, mas às vezes a pessoa entende isso como realmente. Você vendo assim, você fala, não, o irmão é ancião, você até encha. Até fala, é ancião. Não, ele é o menor. João Batista disse assim: é necessário que eu diminua para que Jesus cresça. E diminuir nem, não é estar pequeno e ficar pequeno, não. Você já é pequeno e cada vez menor. É menor e descendo mais ainda. Então, o caminho de Deus é invertido, né? Quanto mais você vai Deus te usando na obra, você tem que ser mais humilde, mais e mais e mais, descendo para que aí vai aparecendo a Cristo. Por que que muitos estão lá em cima, no ministério, e achando? Porque ele vai fazer que nem Moisés. Moisés, quando começou, ele era pequeno, né? Ele era humilde, ele orou pelo povo, que não leu agora. Deus ia trazer o mal, ele estava servindo a Deus, muitas obras Deus fez. Só quando chegou aqui, Moisés já se inchou. Porque é assim, você vai ficando velho de crente ou velho de ministério, aí é que está o perigo. Você já começa a ter um ensino, falar alguma coisa por sua conta própria. Deus não mandou e seja por experiência. Acha que é que nem chefe de empresa, né? Que é por tempo de serviço. Você já. Quem é você que vai falar? Rapaz, você entrou ontem na empresa, rapaz. Sabe quantos anos eu trabalho aqui? Eu tô com 40 anos dentro da empresa, rapaz. Eu posso falar. Tá vendo? Isso é que é o perigo. Na obra de Deus não pode ser assim. Às vezes alguém acha que por ser muito tempo, né, no ministério ou ter uma ocupação, ele pode, fala e ele não volta atrás. O que eu falei está falado mesmo e pronto, acabou. Ah, irmão, nós temos que respeitar, porque o servo de Deus falou, irmão, ele é ancião, ele é cooperador, irmão, ele falou o que falou, está falado agora, né? Então tá bom, nós não podemos fazer nada. Foi o caso de Moisés. Tá? Quanto Moisés estava humilde, Deus nunca repreendeu Moisés. Pelo contrário, Deus defendeu Moisés. Mas aqui, Moisés se inchou, né? Já fez coisa por conta própria, né? Olha o que, que ele fez aqui, ó. Deus não mandou. Ouve agora, seus rebeldes. Porventura, tiraremos águas desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão, né, com ira, né, e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas agora que vem o problema, né? Agora vem a cobrança do Senhor. E o Senhor matou a sede do povo, né? E o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não me cresces a mim, não fizeram conforme eu mandei, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso vocês não entrareis com essa congregação na terra que lhes tenho dado. Vocês não entrarão, vocês dois não vão entrar. E de fato, Arão, logo Deus levou ele não entrou. E Moisés ainda teve o privilégio de subir no monte e avistar a terra prometida, mas ele também não entrou. Então, irmã, nós aprendemos nas Escrituras. Ministério, quem trata com eles é só Deus. Eles constituído, receberam a autoridade de Deus e está lá. Tá? E está lá. Se eles errarem, Deus vai cobrar dele.
Deus não vai cobrar de nós, né? Tá certo? E tem mais um livro aqui, para nós ficar bem certinho, né? Aí diz assim, ó, esse livro aqui está, e qual que é esse livro? Nós vamos ler agora. Esse já é no Novo Testamento, Filipenses capítulo 1, verso 19. Vamos lá. Vamos ver aqui o que o apóstolo Paulo disse nesse assunto aí, ó. Exortação a guardar-se cada um dos obreiros maus e a cultivar todos os frutos do Espírito. Então Paulo escreveu essa carta e disse: Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, que é segurança para vós. Eu não canso de falar para você a mesma coisa. Alguém falar, mas de novo isso aí, mas de novo falando isso aí. Não, eu sempre repito, que é segurança para vós. Olha, toma cuidado com os cães. Os cães que ele fala aqui é os maus obreiros, tá? É os maus obreiros. Aquele que tem um cargo, sabe? Guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos deles, da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também eu podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, Paulo está dizendo, né, que fui circuncidado ao 8º dia, na linhagem de Israel, fui da tribo de Benjamim, eu fui hebreu de hebreus, segundo a lei eu fui fariseu, segundo o zelo eu fui perseguidor da igreja, por zelo que eu tinha na lei, segundo a justiça que há na lei eu fui irrepreensível, mas o que para mim era ganho, eu tinha tudo isso, eu tive que reputar tudo isso como perda. Tive que deixar tudo isso para ganhar a Cristo. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas as coisas e as considerei como esterco. A irmã sabe o que é esterco, né? Não vou falar aqui não, cara, o que é esterco. Então ele considerou toda a sabedoria, tudo como um esterco, para que possa ganhar a Cristo, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo que eu já haja alcançado, mas uma coisa eu faço. Olha o exemplo aqui, olha o exemplo que ele deixou para nós. Ó. Uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Então, irmão, a gente tem que esquecer, a gente estamos lendo aqui, estamos vendo o seguinte, Paulo está falando da circuncisão. Tá, os irmãos na igreja primitiva queriam continuar sendo circuncidado. E Paulo pregava que não, que a circuncisão agora é espiritual, é só no coração, não precisa mais circuncidar o prepúcio. Não precisa, essa lei não precisa mais, foi para Israel. Mas os irmãos da igreja primitiva queriam continuar. Então ele estava, na verdade, querendo seguir aquele mandamento, né, aquela forma, aquele modelo que era antigo. É o caso da resposta da irmã. Né? Então aquele forma antiga da circuncisão foi bom? Foi bom, foi um pacto de Deus. O povo foi sim. Jesus também foi circuncidado ao 8º dia. Jesus foi tudo bom, maravilha, foi, mas foi para aquele tempo. Aí Paulo está dizendo, foi bom, mas agora mudou. Os irmãos falaram, mudou, mas nós quer seguir igual era lá. Nós não quer mudança. É o caso do cálice, irmão. Não importa. Foi bom, nós tomávamos num cálice só, ninguém ficou contaminado, Deus foi verdade, Deus visitava nós. Por quê? Porque o importante não estava no cálice. Porque a Santa Ceia é um símbolo. É apenas um símbolo. Né? É um símbolo. O pão simboliza o corpo e o vinho simboliza o sangue. E a taça, o cálice, é apenas um recipiente. O importante da Santa Ceia ali é a pessoa estar em comunhão com Deus e com os irmãos. Porque o verdadeiro corpo de Cristo é a igreja. É essa que o povo não entende. Não importa se toma num cálice separado, se toma no mesmo cálice, mudou, amém. Mudou, mas o vinho mesmo. Mudou a forma, mas o vinho não mudou. Que é o vinho que é o importante, não o cálice. Não é um ou dois o que mudou. Não tem problema nenhum. Então isso às vezes os irmãos não entendem, né?
Então Paulo diz aqui, ó, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficou, água passada não move moinhos. Agora, avançando para as que estão diante de mim, entendeu? Prossigo para o alvo. O alvo é o mesmo. O alvo é o mesmo. O alvo não mudou o alvo. Eu prossigo para o prêmio, que é a salvação. Também não mudou. A salvação é a mesma. Da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que, aí ele dá um conselho. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, que tem esse entendimento, né? Que não se escandaliza, que se é um cálice, o cálice agora é individual. Todos quantos já somos perfeitos, que é o que tem que ser crescido na fé, sintamos isto mesmo. Isso é verdade, irmão. Isso aí não tem problema. Mas tem outra pessoa que sente diferente, que é esse grupo de irmãos aí que você falou, esse cooperador. Mas se alguém sente alguma coisa de outra maneira, né, não está concordando, não precisa deixar a igreja e sair embora. Não. Não. Aí Paulo disse assim: se sente alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Fica congregando aqui no tempo certo, Deus revelará para você. Fica em paz. Mas naquilo que nós já chegamos, porque tem as outras partes de outras doutrinas que nós somos de acordo, não tem? Tem. Aí Paulo diz, mas naquilo que nós já chegamos, andemos. Ué, andemos segundo a mesma regra, sintamos o mesmo, né? Sede também imitadores, irmãos. Sede também meus imitadores, irmãos, né? E tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também eu vou tornar a dizer, eu chorando eu vou dizer para vocês que eles são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, que faz questão de coisinhas, né? E a glória deles é para confusão, é só confusão, deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas, em coisa material, sabe? Nós temos que pensar no amor, na união, né? Nos frutos do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? A paz, a benignidade, a temperança, não é verdade? É verdade? Esses são os frutos do Espírito, né? Não nas obras da carne. As obras da carne são o quê? Glutonaria, feitiçaria, dissensões, divisões, adultério, enfim, irmão, a lista é grande. É verdade? Então, irmã, é somente isso, sabe? Se nós seguirmos a Escritura, tá toda a resposta aqui, ó. Em Tito, capítulo 1, verso 15. Tito 1, verso 15. Né? Isso aqui é muito bonito, ó. Isso aqui é muito bonito. Tito 1, verso 15. Olha para você ver, irmã. Tudo é puro para os que são puros, mas nada é puro para os que são impuros e descrentes, né? Pois a mente, o problema está na mente da pessoa, pois a mente e a consciência deles estão sujas. Pode ver, irmã, toda pessoa que é cheia de malícia, você fala uma coisa que às vezes nem é de malícia, mas fala uma palavra lá, ele já vai com segundos de intenção. Por quê? Porque ele vive, ele é malicioso, cheio de malícia. E se você fala uma coisa assim, as pessoas que são humildes, simples, você está falando uma coisa, ele nunca traduz aquilo com palavras maliciosas. Ele é puro. É criança. Você pode falar, você conversa com uma criança, tudo é bom, tudo eles são puros. Por isso que Jesus mandou nós tornar como uma criança, por causa da pureza da criança, sabe? Pureza da criança. Então, irmão, essa é a verdade. Tudo é puro para os que são puros, mas nada é puro para os que são impuros. O problema está neles, né? Porque são descrentes, pois a mente, o problema está na mente deles, e a consciência deles estão sujas. Consciência suja, mente suja, só isso. Ó, eles, verso 16, dizem que conhece a Deus, né? né? Dizem que conhece a Deus, né? Até tem aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Você só tem a aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Mas os que eles fazem, as obras deles, já mostra que isso é verdade. Estão cheios de ódio, são rebeldes, tá? São contradizentes, querem divisões, é, é verdade? E não são capazes de fazer nenhuma coisa boa pelo amor da obra de Deus. Não quer sofrer nada
pelo amor dos irmãos, da obra de Deus. Eles preferem dividir, preferem ir embora, preferem pôr o povo contra aquilo que foi falado, enfim, menos, menos sofrer a cruz de Cristo, né? É por isso que está essa divisão, irmão. De um tempo para cá, está formando ramo, 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 e todos que vai montam no cavalo da razão, né? O cavalo da razão cavalga para o abismo, não é isso? Nós sempre aprendeu isso. Gálatas 6 diz assim: Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar as pessoas a se corrigir, mas façam isso com humildade. Se alguém errar, nós tem que tentar corrigir, mas com humildade, não é ir embora e escandalizando e falando, indo no YouTube, e pregando que eu saí de lá, porque lá isso aqui. Não, não é assim não. Consertar com humildade, ficando junto. Aí tem a oportunidade, você vai devagarzinho, no amor, e de repente no amor, né, às vezes até muda aquela situação. Porque você ficou, a pessoa começa a observar e alguém fala, nossa, é verdade, rapaz, nós fizemos isso, mas agora estamos entendendo que o irmão ficou, mas não tem humildade, prefere ir embora e fazer essa divisão. Façam isso com humildade. Tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também, né? Porque você vai embora achando que está sábio, de repente arruma uma prova muito maior, o arrependimento mais tarde vem, aí fala, por que, né, que eu não fiquei lá, né? Mas antes que eu tivesse ficado lá. Ajudem uns aos outros, e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. A pessoa que pensa, olha esse verso, irmão, a pessoa que pensa que ele é muito importante, que ele é sábio, né? Quando de fato ele não é nada, ele não é sábio, ele não é isso que ele pensa. Ele está enganando-se a si mesmo. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Então, a nossa família não foi só o ancião, o ministério lá que mudou isso. Aí os outros, os nossos outros irmãos na fé. Vai ser prejudicado porque eu sou egoísta, porque eu entendo que eu tenho razão, eu estou certo. Não, Jesus não ensinou assim. Não, Jesus, sendo o Filho de Deus, não se usurpou ser igual a Deus, mas a palavra diz que ele tomou forma de escravo. Chegou ao ponto de lavar os pés aos seus discípulos. Por quê? Na época era o serviço mais humilde que tinha você ser escravo, você era obrigado a lavar os pés dos seus senhores. E Jesus, quando na mesa, né, cingiu uma toalha no seu cinto e pediu uma bacia, deitou água na bacia, e os seus discípulos ficou olhando, e ele deitou água e chegou para Pedro e foi lavar os pés de Pedro. E Pedro sabia que o serviço era humilhante, era de escravo. Mas, Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? Sim, Pedro, eu vou lavar. Não, não, Senhor, meus pés não, né? Pedro tinha até boa intenção, né? Mas ele não entendia. Aí Jesus disse: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro se arrependeu, né? Para ter parte com o Senhor. Às vezes, para ter parte com o Senhor, irmão, vale a pena nós engolir o boi com chifre e tudo. Vale a pena. Vamos engolir o boi com chifre e tudo. Aí Pedro arrependeu, né? Falou: nossa, você tem que ter parte com o Senhor, né? Né? É, verdade? Então, aí Pedro se arrependeu e falou: ah, Senhor, então não. Então não lava só os meus pés, não. Pode lavar meu pé, meu corpo, minha mão, minha cabeça. Aí Pedro, aí Jesus disse para Pedro: não, Pedro, eu vou lavar só os pés, porque no mais tudo está limpo. Ele estava fazendo uma comparação. Vós está limpo, mas nem todos, porque um que está aqui há de me trair. Então o sentido era figurado, né? Era figurado. Jesus, porque eu pegar uma bacia e lavar o pé da irmã é fácil. Agora, eu se humilhar quando a irmã errar, e pelo amor de Cristo, e aguentar a situação por causa dos meus irmãos, da fé, da doutrina, aí isso sim é lavar os pés. Isso que Jesus está ensinando, né? Aí Jesus lavou os pés dos seus discípulos, eles ficaram só olhando aquele ato. Aí Jesus voltou outra vez à mesa, né? Não é verdade? Cingiu a toalha, né? Ele lavou os pés e nem enxugou os pés do discípulo, não deixou molhado, não. Lavou, enxugou com a toalha, né? Voltou na mesa, cingiu-se a toalha, sua cintura, parece, salvo engano, e ele fez a pergunta: o que está importando? Vocês entenderam o que eu vos tenho feito? Esse ato que eu fiz, vocês conseguiram entender?
Se fosse no literal, eles iam falar, entendi, o senhor pegou a água, uma toalha, veio, lavou nosso pé, enxugou, entendeu, o senhor, não é, mas não era nesse sentido. Jesus falou, vocês entenderam o que vocês têm feito? Eles ficaram ouvindo, então. Olha, pensa bem, vocês me chamam de mestre e senhor e dizeis muito bem, porque eu sou mestre e senhor. Agora pensa bem, se eu sendo mestre e senhor, me humilhei a ponto de lavar os seus pés, vocês também têm que se humilhar uns aos outros. É isso que eu estou ensinando para vocês. E se vocês agora já sabem essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. E é isso, irmão, que essas pessoas que estão saindo do nosso meio, e abrindo igreja, e mais igreja, e achando, tudo tem sua razão. Eles não estão lavando os pés uns dos outros. O que o Senhor Jesus ensinou, né? Então aí Paulo aqui disse, né? Paulo aconselhou bem, né? Diz aqui, ó, vejam as grandes letras que estou escrevendo com a minha própria mão. Aí no verso 12, os que estão forçando vocês a circuncidarem são pessoas que querem ficar orgulhosas de coisas de pouca importância. Tá vendo, irmã? Alguém dava um valor lá que estava até forçando, brigando, estava dividindo a igreja, falando, não, tem que lavar os pés e continuar lavando os pés. E Paulo falando que não precisava mais lavar, porque aqui da circuncisão agora do coração, né? Aí Paulo fala, estão forçando você a circuncidarem, não, lavar os pés, eu misturei. Estava forçando os irmãos a se circuncidarem, é isso, não perdoa, errei a explicação. Eles queriam que os irmãos continuassem na circuncisão. E Paulo foi o ministro da incircuncisão, disse que não precisava. Então Paulo diz assim, os que estão forçando vocês a circuncidarem são pessoas que querem ficar orgulhosas de coisas de pouca importância. Não tem mais validade para nós hoje. Eles fazem isso somente para não serem perseguidos por a cruz, né, por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que praticam a circuncisão obedecem à lei. Nem eles, né? Porque ele quer dizer, todos têm falha, porém eles querem que vocês se circuncidem para que eles possam se gabar de terem colocado um sinal da circuncisão no corpo de vocês, né? Mas eu me orgulharei somente na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo o exemplo de Paulo? Vamos gloriar somente na cruz de Cristo. Pois por meio da cruz o mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo. Não faz nenhuma diferença se o homem é circuncidado ou se não é, se nós tomamos num cálice só, né, um único cálice, se nós tomamos em cálices menores. O importante é a observância, é a novidade de vida, é o amor, é o vinho, tá lá, é o vinho sim, não pode ser mudado. O pão não pode. Esses dois elementos são sagrados que simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Agora o cálice, ou a maneira que nós tomou o cálice, não importa, né? E muitos irmãos precisam entender essa parte, né? Entendeu? Aí Paulo diz assim, que o importante não é nada disso, o importante é ser uma nova criatura, batizar e viver em novidade de vida. Se nós viver se mordendo e dividindo, que diferença nós tem do povo do mundo? Nenhuma. Nós temos que mostrar o amor, a união, a perseverança e mostrar a paz, que temos a paz uns com os outros, não é isso? E para todos os que seguem essa regra, ó bonita, terminando aqui, ó. Paulo terminou assim, e para todos que seguem esta regra que ele está ensinando, de não observar se é um cálice, ou se é isso, ou porque não sei o que, ou porque tem que ser circuncidado. Não. Para que todos que seguem essa regra na sua vida, que a paz e a misericórdia estejam com eles e com todo o povo de Deus. Não é isso? Com todo o povo de Deus, né? E para encerrar, né? 1 Pedro capítulo 3, verso 18, diz assim, pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todo, por, pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas, pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no espírito. E no espírito foi e pregou os espíritos que estavam presos. Esses eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo
a arca. E poucas pessoas entraram na arca, isto é, somente 8 pessoas foram salvos pelas águas. Aquela água, ó aqui, ó, isso aqui que nós vamos entender, irmã. Aquela água representava o batismo, tá? Aquela água do dilúvio já representava o batismo, que agora, que agora salva vocês, né? Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Vamos ver se nós entendemos, irmã. Batismo salva nós? Não salva. O batismo, nós temos que ser batizados. O batismo é um símbolo de que nós, é apenas um símbolo de que nós morreu para o mundo e nascemos para Deus. Mas o que vai salvar nós é a hora que nós saímos das águas, a nossa procedência. Nós vamos ser salvos pelos nossos atos, pela nossa consciência, se somos bons ou somos maus, se somos assim de contenda, de divisão, que não perdoa. Então, o batismo é apenas um símbolo. Então, por isso que ele fala, esse batismo não é lavar a sujeira do corpo. Não, mas é um compromisso. O que salva é um compromisso, é a indagação de uma boa consciência para com Deus, que vem dessa consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, nós somos salvos, tá? Temos que ser batizados nas águas, mas o que vai salvar nós não é as águas. Lá nós temos que cumprir toda a justiça. Jesus foi batizado nas águas, nós foi. Mas o que vai salvar é a vida do cristão. Ele tem que viver em novidade de vida. Já está falando, novidade é ser diferente. Não viver assim como o homem natural. O homem natural aí que é assim, ele tem razão, ele não perdoa, e o que eu falei está falado e pronto, eu falei, minha palavra é uma pedra, o que eu falei está falado e não volta. Não, nada disso. Então tem que ser flexível, perdoar, suportar, permanecer até o fim, orar e esperar que Deus faz a obra. Tá bom, irmã? Ficou cumprido, porque a pergunta da irmã foi difícil. Se não explica bem, sabe, irmã, fica difícil de entender. Tem que ser bem frisado. A resposta que é curta, que nem do irmão Reginaldo, ele perguntou, né? Foi fácil, foi lá, 2 versículos, explicou, tá tudo certinho e tal. Tem pergunta não, que ela é mais profunda e a resposta é mais profunda ainda, tá bom? Deus abençoe, fica com Deus.